Nós vimos a semana passada, então, sobre o dom de línguas, terminamos, né, o estudo sobre o dom de línguas estranhas, e em seguida já vem, então, o dom de interpretação, né, porque quem tem o dom de língua, segundo aquilo que a palavra de Deus, né, que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios 14, precisa ter alguém que interprete para poder, então, ser utilizado isso na vida da igreja. Com relação a esse dom, o apóstolo Paulo, ele coloca na relação de dons ali, daqueles dons de manifestação, dons sobrenaturais. Então, diz assim, lá em 1 Coríntios 12, 10. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. E a definição, portanto, desse dom esse é um dom intimamente ligado ao dom espiritual de falar em línguas estranhas. Quem recebe esse dom é capacitado pelo Espírito Santo a interpretar o que está sendo falado pelo possuidor do dom de línguas estranhas. A pessoa pode ter o dom de línguas e o dom de interpretação, mas também pode ter somente o dom de interpretação. Então, o possuidor do dom de interpretação não significa ter aí uma capacidade linguística, ou seja, saber traduzir um idioma para o outro, não significa fazer um curso para aprender línguas, não se trata de ser um perito em tradução ou um poliglota que fala aí várias línguas. Traduzir é uma coisa, interpretar é outra. Uma língua se traduz, mas, por exemplo, um quadro interpreta-se. A palavra que aqui aparece não é traduzir, mas o que a Bíblia fala é interpretar. E diz respeito, então, a sentir a mensagem falada. Alguém está falando em línguas estranhas, e aquela pessoa que tem o dom da interpretação, ela sente essa mensagem. E então é um sentir profundo daquilo que o outro, que se expressa a Deus, está falando e sentindo em uma língua estranha. Né? Esse sentir daquilo que está sendo falado em línguas estranhas, na adoração, na oração, no louvor daquele que está falando em línguas estranhas, e ele então, né, se tem o dom, vai interpretar. Isso porque se as línguas não são inteligíveis, então é óbvio que a sua interpretação também não é uma tradução, mas uma interpretação do dizer místico, sobrenatural da alma do outro, que se expressa em línguas estranhas. Ou seja, se fosse uma língua de qualquer outro país aí, né, então, se fosse somente isso, seria algo, se você domina aquela língua, seria inteligível. Não é o caso do dom de línguas, nós já vimos que são línguas estranhas, são línguas que você não consegue compreender. Por isso é esse sentir, é esse interpretar daquilo que está sendo falado. Daí uma pessoa que recebeu, então, o dom de interpretação, no exercício desse dom, pode interpretar com poucas palavras o que foi dito em línguas estranhas. Então, a pessoa está lá falando em línguas estranhas, ele pode até falar muitas coisas ali em línguas estranhas, né, ou passar um tempo ali, né, falando em línguas estranhas, enquanto o intérprete transmitirá o sentimento da alma do que está sendo falado nessas línguas estranhas. Quem fala em línguas pode interpretar a si mesmo, não sendo preciso que um outro interprete, ou seja, ele pode também receber o dom de interpretação. E aí ele mesmo vai poder interpretar aquilo que ele está falando, mas ele pode não ter esse dom de interpretação, então ele vai necessitar de outro que faça essa interpretação. O apóstolo Paulo até diz aqui, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Né? Então, a pessoa ela vai interpretar aquilo que está acontecendo. Tá? Sempre frisando isso, não é uma tradução, é uma língua ininteligível, ser uma língua que não dá para entender. Então, portanto, ele interpreta aquilo porque recebeu o dom, é algo sobrenatural, é algo que vem do Espírito Santo, para que ele possa, então, interpretar, né, o sentimento da alma daquele que está louvando, adorando a Deus através de línguas estranhas. E aí, né, quem já presenciou isso,
né, pode ver que, às vezes, a pessoa pode falar bastante em línguas, ficar um tempo falando, e a pessoa que vai interpretar, às vezes, não fala muita coisa, porque ela está interpretando aquilo, e não é uma tradução literal daquilo que está sendo falado, né? Então, a pessoa que tem o dom, como diz o apóstolo Paulo, de línguas, peça a Deus também para que receba esse dom de interpretação. Tá? Quando não tem o dom, quando não recebe o dom de interpretar, então ele necessita que alguém faça isso, né, para ele. E aí, lá em 1 Coríntios 14, 27, o apóstolo Paulo diz: se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito, né? Exercendo o dom espiritual de interpretação. Primeiro que esse dom só se manifesta quando alguém fala em línguas estranhas, ou a própria pessoa também tem o dom de falar em línguas estranhas. Ou seja, se não há, então, alguém falando em línguas estranhas, não há o porquê desse dom se manifestar, não há porquê, então, utilizar esse dom. Isso significa que esse dom está sujeito ao dom de falar em línguas estranhas. Ou seja, ele depende que essas línguas estranhas ela aconteça, que esse dom seja manifesto, seja na sua própria vida ou na vida de outro, para que ele possa, então, exercer o dom de interpretação. Não tendo alguém com o dom de falar em línguas estranhas, ou ele mesmo também não fala em línguas estranhas, não há necessidade de ter alguém com esse dom de interpretação. Segundo o que o apóstolo Paulo fala, nos ensina que a interpretação, e isto é fundamental, tá? Isso é importante para a gente saber sobre o que significa isso. Deverá ser uma oração, exaltação ou adoração a Deus, tá? Ele está interpretando essas línguas estranhas, tá? E essas línguas estranhas, então, estão adorando a Deus, exaltando a Deus, louvando a Deus, orando a Deus. Então, a interpretação ela vai trazer isso para a igreja, para aqueles que estão próximos. Eu, por exemplo, nunca vi alguém interpretando. Como eu já disse semana passada, eu conheci 2 pessoas que tinham o dom de línguas, e são pessoas que sabiam como utilizar esse dom, segundo aquilo que a palavra ensina, mas eles não tinham o dom de interpretação. Então, eu nunca vi, nunca presenciei, mas, né, já li sobre isso e já ouvi também pessoas dizendo que foi em tal igreja, ali falaram em línguas estranhas, e alguém interpretou aquelas línguas estranhas como uma profecia para a igreja ou para uma determinada pessoa. Só que quando a gente vai lá no estudo do Novo Testamento, o que nós observamos a respeito do fato de serem línguas estranhas, é que essas línguas estranhas se manifestavam ali na igreja, isso especialmente no livro de Atos, é onde a gente encontra essas manifestações, essas experiências sobrenaturais. Então, aquilo que eles faziam ali nas línguas estranhas sempre é colocado, sempre é dito, é mostrado como um louvor, como uma adoração a Deus, como uma oração a Deus. Não há registro no Novo Testamento de alguém falando em línguas estranhas e aí passando uma mensagem, uma profecia, né, ali para alguém ou para a igreja, revelando alguma coisa para alguém ou para a igreja. O que nós vemos quando narrado no livro de Atos dos Apóstolos, que as pessoas que recebiam esse dom, elas oravam e adoravam a Deus e louvavam a Deus. E como eu disse, só no livro de Atos nós vemos essa manifestação do dom de línguas estranhas, né, enquanto muitos outros dons aparecem no Novo Testamento. É interessante que você lê todo o Novo Testamento, né, os outros dons, eles aparecem, o dom de misericórdia, o dom de socorro, o dom de ensino, o dom de pastoreio, o dom de liderança, o dom de governo, né, o dom de profecia, todos esses aparecem ao longo de todo o Novo Testamento. Já o dom de línguas estranhas só aparece em Atos dos Apóstolos, somente ali, né, ele é narrado. E como eu disse, Atos são experiências, então nós temos que encontrar
aí nas cartas do apóstolo Paulo, orientações necessárias de como devemos, então, utilizar esses dons. E Paulo nos ensina, então, sobre o dom de interpretação, quando ensina sobre o dom de línguas estranhas, não é? Porque nós não temos também nenhum registro, mesmo em Atos, lá de alguém que estava ali interpretando, mas como é registrado ali, né, no livro de Atos, Lucas registra ali no livro de Atos, e colocando que essas manifestações das línguas estranhas, eles estavam orando e louvando a Deus e glorificando a Deus, então, aí sugere que alguém estava, então, interpretando aquelas línguas estranhas ali, por isso que Lucas conseguiu registrar dessa forma no texto sagrado. Então, alguns textos que mostram isso. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz assim, ó, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas. Então, falar com Deus e falar a Deus significa, então, aí oração, significa glorificar a Deus, tá? Tá falando a Deus, então está exaltando a Deus. 1 Coríntios 14, 14 diz, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Então veja novamente o apóstolo Paulo dizendo, se eu orar em línguas estranhas, então ele identifica que essas línguas estranhas, Paulo diz que ele falava línguas estranhas mais do que todos ali na igreja de Corinto, então ele sabia muito bem do que estava falando, né? Então ele diz, se eu orar em línguas estranhas, então é uma oração, é uma exaltação, é uma glorificação, adoração, louvor ao nosso Deus. O verso seguinte, ele diz, eu vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. E aqui ele está falando do louvor através de línguas estranhas, né? Porque está no mesmo texto ali, né? Nós lemos aqui no 14, que ele fala de orar em línguas estranhas, falando dessa questão do entendimento, e ele em seguida fala do cantar, que tem a ver também com as línguas estranhas, com esse louvor e adoração ao nosso Deus. No verso seguinte, ele diz, se você dá graças a Deus em línguas estranhas, então você dá graças a Deus, você está orando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Então veja que o apóstolo Paulo falando e disciplinando e ensinando sobre o uso das línguas estranhas, do dom de línguas estranhas, ele coloca e deixa muito claro aí que quando se manifesta esse dom, tem a ver com oração, ação de graças, tem a ver com louvor, com exaltação, com adoração a Deus. Todos esses textos relacionam falar em línguas ao ato de orar ou de louvar, então, a Deus ou de estar adorando a Deus. Daí, então, entendemos que, prioritariamente, a interpretação das línguas deveria revelar que aquele que está falando em línguas está orando ou louvando e não exortando a igreja, trazendo uma mensagem para a igreja, uma profecia para a vida da igreja. E quando eu digo aqui que as línguas, uma vez interpretadas, aparecem sempre como louvor ou oração, eu não tenho aqui nenhuma pretensão e nenhuma intenção de limitar o poder de Deus. Ao contrário, eu não duvido de que o Espírito Santo é Deus, é soberano para fazer o que bem entender. Se ele, então, entende e oferece, então, através do dom de línguas ali, mensagens, né, e sendo interpretada para a vida da igreja, uma profecia para a vida da igreja, isso é da liberdade do Espírito Santo, é da liberdade de Deus. Eu não posso jamais engessar Deus e dizer, é só assim que Deus se manifesta, porque, né, Deus é livre, ele é livre, então, para se manifestar como ele bem entender. Contudo, afirmo que o Novo Testamento associa sempre o falar em línguas estranhas à oração e louvor, à ação de graças e adoração. Nunca a uma mensagem dirigida a alguém ou à igreja, a uma revelação ou a uma profecia. Dá para entender isso, né? Tá? Eu jamais vou limitar, porque eu creio que Deus, ele revelou para nós ali as Escrituras, revelou para nós através das Escrituras, é a palavra de Deus, mas eu creio que Deus ele está para além da sua palavra, ou seja, Deus é Deus.
tá? E ele fala, e ele deixou para nós esta revelação. E é ali que nós devemos buscar, então, a orientação e o ensino. Agora, Deus está livre. Deus está livre. Agora, como é que eu vou julgar isso? Né? Se a manifestação de alguém que está fazendo isso, que está falando línguas estranhas, ou está sendo interpretado, realmente vem de Deus ou não? E eu tenho aí as escrituras sagradas, que é um norte, é a nossa regra única e infalível de fé em prática. E quanto a isso, tá, lá em Atos 10, no verso 46, quando lembro que Pedro teve uma revelação de Deus, essa revelação mostrava aquele lençol que descia com aquelas carnes que eram consideradas impuras aos judeus, e aí uma voz, era a voz de Deus, dizia, né, naquela visão ali para Pedro, mata e come. E Pedro fala, não, não posso fazer isso, não posso, porque isso é impuro. E Deus falando que Deus tornou puro, né, o homem não pode dizer que está impuro. Então, Deus estava mostrando para ele aquilo que iria acontecer depois. Que terminada aquela visão, chega alguém ali da casa do centurião Cornélio e chama Pedro, então, para ir até a casa dele. E Pedro vai até a casa lá de Cornélio e ele prega a palavra de Deus ali, e o Espírito Santo é derramado sobre a vida daquelas pessoas que eram gentias, ou seja, pessoas que não eram judias. Ou seja, Deus se manifestando para pessoas que não faziam parte da nação ali judaica. E eles começam a falar em línguas estranhas, está lá em Atos 10, 46. E começam a falar magnificando a Deus, louvando e adorando a Deus. Está aqui o texto. Pois eles ouviam os judeus, os não-judeus, melhor, falando em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Ou seja, engrandecendo a Deus. Então, houve a manifestação de línguas entre os gentios, que espantou ali Pedro, espantou os judeus que estavam com ele ali, e esses que receberam esse dom de falar em línguas estranhas estavam louvando e engrandecendo, ou falando das coisas que Deus tem feito. Então, pode-se observar que as alusões que o Novo Testamento faz às línguas dizem respeito sempre à exaltação, oração, cânticos, ações de graças, adoração a Deus. Mas volto a repetir, né, não posso, nem me atrevo a colocar um ponto final nisso e dizer que é somente assim que se dá e que se manifesta. Quem sou eu para limitar o Espírito Santo? O que eu estou tentando dizer aqui é que me coloco sempre à distância, com reserva e cautela em relação àqueles e aquelas que expressam aí o dom de línguas estranhas e que as interpretações mostram tudo, uma profecia, uma revelação ou coisa parecida, menos oração, louvor e adoração a Deus. Ou seja, que muitas interpretações que já me foram relatadas têm a ver com profecias, mensagens de Deus a alguém, ou a igreja, do que louvor e adoração a Deus, louvor e engrandecimento, né, do nome de Deus, glorificação a Deus. E aí eu fico sempre com dois pés atrás, pois apesar de crer na liberdade do Espírito Santo, não encontro respaldo bíblico para afirmar que a interpretação que foi feita ali realmente é de Deus. Então, eu fico ali observando, né? Louvar, eu faço mais ou menos aquilo que Paulo orienta sobre a questão da própria profecia, né? Ele diz, olha, julgai todas as profecias, ou seja, então nós podemos, né, de acordo com aquilo que a revelação de Deus nos mostra, julgar no sentido de ver, de verificar, para sabermos se realmente vem de Deus ou não. E como é que você julga? Se é uma profecia que está sendo colocada na interpretação ali, há duas maneiras da gente julgar. Uma é através do próprio texto sagrado, se aquilo que está sendo revelado ali realmente está em conformidade com o todo da palavra de Deus. E segundo, é que se for uma profecia, se for uma revelação, ele se cumprir. Aí, então, nós teremos nessas duas evidências se é de Deus ou não. Então, louvar e orar em línguas são a regra da comunicação
através do dom de línguas estranhas. Tá? Qualquer outro tipo de mensagem, tá, diferente disso, será, então, uma exceção. Como eu disse, pode até acontecer, o Espírito Santo é livre, mas será uma exceção e não uma regra, porque a regra mostra nos escritos do Novo Testamento, quando registra quem está falando em línguas estranhas. E o próprio apóstolo Paulo, no ensinamento sobre o exercício desse dom, deixa muito claro que quem fala em línguas estranhas fala a Deus, fala então louvando a Deus, orando a Deus, dando graças a Deus, adorando a Deus. Né? Então, fica difícil se a gente não levar em consideração o texto sagrado. Eu não posso me basear um ensinamento para a igreja pautado em experiências. Talvez alguém possa ter tido até uma experiência nesse sentido e falou, não, mas foi interpretado e veio uma revelação e deu tudo certo naquilo que foi falado para mim. Amém. Mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra que a Bíblia nos ensina é oração, é louvor, é ação de graças, é adoração ao nosso Deus. Né? E a Bíblia, como ela é para nós, a nossa regra única, infalível, de fé e de prática, nós temos sempre que recorrer a ela para podermos, então, orientar, ensinar e exercitar esses dons que Deus tem derramado sobre a vida da igreja. É isso, gente. Dom de interpretação não tem muito o que falar, porque ele depende do dom de línguas estranhas. Né? Então, né, o que nós temos que entender que a Bíblia nos ensina é isso, que essa interpretação não é uma tradução daquilo que está sendo falado, porque é uma língua que ninguém entende, mas é uma interpretação, interpretar o sentimento da alma da pessoa que está falando em línguas, glorificando a Deus, louvando a Deus, orando a Deus, tá? Adorando a Deus, e ela então vai estar interpretando este sentimento que a pessoa está ali exprimindo naquele momento que está exercendo o dom de línguas estranhas. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer contar alguma coisa nesse sentido que já viram? Então, pastor, alguns psicólogos falam, né? Eu acredito que exista o dom de línguas, que algumas pessoas os têm, né? Mas pela minha vida, pelas pessoas que eu conheci, eu observo que geralmente as palavras que as pessoas emitem na hora que estão recebendo esse dom são sempre as mesmas. Como eu nunca tive uma tradução não, né? Interpretação do que elas estavam dizendo, às vezes a gente fica meio assim, incrédulo naquilo que a gente está ouvindo. Porque você vai nos lugares e praticamente se repete as mesmas frases. Eu não vou falar aqui, né, mas é o que eu tenho observado na minha vida. Né? Eu acredito que esse dom exista, eu acredito que é uma coisa muito íntima da pessoa com Deus, né, lá realmente no seu íntimo. Até creio que haja interpretação em algumas vezes. Senhorzinha. Né? Mas não do modo como foi colocado, como está sendo colocado, né, nos últimos tempos. Eu acho que foi um dom meio que banalizado ou até colocado como privilégio, então, separação de santidade daqueles que falam, daqueles que não falam. Então, às vezes, eu vejo que aquele que não fala até começa a falar alguma coisa só para ele não ficar fora. Não, se eu não falar alguma coisa, eu também não vou ser considerado santo, nem puro ou impuro, sei lá. Então, acho que banalizou. Acredito que existe, acredito que tem pessoas que interpretam, mas eu só lamento a banalização que aconteceu em cima desse dom. É justamente por essa ênfase que é colocada em muitas igrejas, que diz que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Faz com que as pessoas que participam, né, dessas igrejas busquem esse dom aí desesperadamente para fazer parte desse grupo, como você disse, um grupo seleto, né, desse grupo que recebeu então o batismo com o Espírito Santo, que acabam reproduzindo sons ali que são, como você disse, são todos parecidos.
porque a pessoa quer falar, então ela acaba. Isso chama também, a própria psicologia trabalha com isso, com um fenômeno de massa, onde muitas pessoas, naquele momento que é trabalhado o emocional, e as pessoas começam a reproduzir, né, aquilo que está sendo já feito, aquilo que está sendo falado ali. É como eu disse da experiência que eu tive de ir numa igreja e me chamarem as pessoas que querem falar em línguas, eu fui lá na frente também, né? E a pessoa chegou no meu ouvido ali com aquela música triste, e o pastor falando, né, coisas ali e tal, e uma pessoa chegou no meu ouvido e começou a dizer, fala glória, glória, e começa a falar glória, 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 e vai falando rapidinho, glória, 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 glória. Aí você começa a falar mesmo, porque você está ouvindo outros falando, você acaba reproduzindo os mesmos sons ali. Agora, como eu disse, né, eu creio, e a IPI do Brasil, ela crê na contemporaneidade de todos os dons, inclusive do dom de línguas. Agora, quem tem o dom de línguas deve se submeter àquilo que a Bíblia fala, porque o mesmo Espírito que deu o dom de línguas é o mesmo Espírito que orienta como deve ser utilizado esse dom. E aí diz lá, né, fale 1, 2 ou 3, se tiver intérprete, se não tiver, fique calado. E quanto à interpretação, o que o texto bíblico nos mostra é sempre a interpretação é sempre mostrando uma exaltação, uma adoração, um louvor ao nosso Deus. E muitas vezes o que tem ocorrido são profecias que são dadas ali de quem interpreta, que, como eu disse, o Espírito Santo é livre para fazer isso e mandar uma mensagem através de uma língua estranha, mas não é uma regra, né? Porque a regra no Novo Testamento mostra que é oração, exaltação e louvor ao nosso Deus. Pastor, bom dia. Bom dia. Estou com o Ronaldo aqui, só para... Eu trabalhei em Brasília um tempo, e eu estava falando para o Ronaldo aqui, né? Que eu vi uma vez, na Igreja Batista de Brasília, onde uma pessoa falava e a outra interpretava. Uma vez só. Sim. E como é que era a interpretação dela? Não, ela falava, o cara estava lá, e ela falava no português, estava edificando a igreja. Diga o Senhor, que vamos ser fortados. Sim, ela falava o que ele estava falando. Isso. Estava interpretando em português. Sim, mas falando... Uma mensagem. Está falando a Deus. Em nenhum momento o texto diz, está falando a igreja. Tá? Então, como eu disse, o Espírito Santo é livre para fazer como bem entender. Mas se ele deixou para nós orientações, né, na palavra ali, porque ele que revelou essa palavra e que inspirou essa palavra, nós temos ela como nosso norte, como nossa regra para orientação de como deve ser exercido esses dons espirituais. Porque às vezes o que eu vejo assim, é tentar consertar essa questão do dom de línguas, né? Porque o dom de línguas só edifica a si mesmo, então vamos tentar de alguma forma edificar a igreja. E aí vem alguém e interpreta como uma mensagem, uma revelação para a igreja, Deus está falando isso, que vai acontecer isso com a igreja e tal, e todo mundo fica naquele êxtase maravilhoso, porque é uma coisa sobrenatural, né, tal, se entende dessa forma, e aí, né, tenta se consertar o dom de línguas que edifica a si próprio, para ser um dom que edifica também a igreja, né? Mas não é isso, né, que pelo menos no Novo Testamento nos ensina sobre a manifestação desses dons. Essas aulas que você estuda. Ok, gente? Ok, Breno. Bom dia. Alguém quer falar alguma coisa? Breno, assim que eu cheguei em São Paulo, em meados dos anos 95, 94, 95, comecei a frequentar as igrejas neopentecostais. E toda igreja que eu ia, junto com meus tios, sempre tinha esse mover do Espírito Santo aí, né? O pessoal falando em línguas estranhas. Mas geralmente era, isso que o Paulo falou, tipo uma revelação. Ó, Deus está falando isso para você, traga sua carteira aqui na frente, algo assim dessa natureza. Toda vez que eu ia. Esquisito.
Aí o Espírito Santo está parecendo um político, né? Traz sua carteira aqui à frente, tá? Deus está abrindo uma porta para você, tá? Algo assim nessa natureza. Então, assim, repito, pode acontecer? Pode acontecer, mas não é a regra que o Novo Testamento coloca. A regra é o dom de língua se manifesta com oração, com exaltação, glorificação a Deus. É assim que é registrado no livro de Atos a manifestação do dom de línguas. Então, por exemplo, quem vai interpretar, né, tem que interpretar isso, esse sentimento de adoração, de louvor e de ação de graças, e não, né, uma mensagem específica. Por isso que Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que falar, né, 1.000, 5.000 aí que ninguém entenda. Né? Por que Paulo trata dessa maneira? Porque o dom de línguas edifica somente a pessoa. Ela está falando a Deus, é uma relação dela com Deus. Deus derramou esse dom sobre a vida dela, porque Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa, Deus sabe como trabalhar com aquela pessoa ali, e Deus, então, aprove a Deus colocar. Né? É como eu disse, eu conheci 2 pessoas que eram homens de Deus e que eu não tenho por que duvidar, né? Até porque eles se submetiam àquilo que a palavra ensinava sobre o uso do dom de línguas. Eles falavam no seu momento devocional, no seu momento íntimo com Deus, não ficavam manifestando isso na vida da igreja, você entendeu? Então, e aquilo que Jesus disse, né, que pelos frutos você conhece a árvore, vocês eram pessoas que realmente serviam a Deus, tinham compromisso com Deus. Então, eu, né, jamais vou duvidar, porque é um dom contemporâneo, é um dom que pode ser recebido. Qualquer um de nós pode receber, se Deus quiser, se Deus achar que aquele dom é importante para a nossa vida, né? E acaba sendo para a vida da igreja, porque você vai ser edificado, então você vai crescer espiritualmente e vai ser bênção na vida da igreja, Deus vai fazer. E a gente não pode ter medo disso. Não podemos ter medo de receber e utilizar o dom de línguas dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Ok? Ok. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida depois, né, escrevem, falem, liguem, tá? E a gente vai estar esclarecendo aí, conforme o entendimento que Deus tem nos dado. Tá bom? Então vamos, né, daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa celebração, às 10h15, né, sobre essa maravilhosa graça de Deus, que vai ser falado hoje. O reverendo Luiz estará conosco ministrando a palavra do nosso Deus, ok? E já colocando, né, a partir do outro domingo, dia 20, nós estaremos retornando aí com as nossas atividades presenciais. Eu vou estar falando, orientando isso hoje no culto, como se procederá isso na vida da igreja, tá bom? Grande abraço, irmãos e irmãs, até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Até. Semana que vem nós vamos falar sobre o dom de cura. Opa! Né? O dom de cura, tá? Amém. Tá? Já adianto, já que eu já fui usado por Deus, nesse sentido. Tá? Esse eu tenho experiência. Pelo menos algumas. Tá bom? Deus abençoe vocês aí. Até daqui a pouquinho, um domingo abençoado para todos vocês. Deus abençoe, Edson. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.